Cheguei super nervosa. Eu lembro que eu tinha estudado algumas coisas de análises clínicas antes de começar, mas você tá na prática é outra coisa. Você tá ali no meio é outra coisa. Inclusive errei bastante coisa, minha gente. É um aprendizado enorme, mas você nunca vai chegar sabendo de tudo. Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Me chamo Aline, sou biomédica e hoje a gente vai bater um papo sobre o período de estágio. Então, para você aí que vai começar o estágio agora ou para você que está se preparando para começar ele, fica por aqui que eu vou contar um pouquinho da minha experiência com o estágio e dar algumas dicas para vocês também para esse período. Vamos lá. Provavelmente você que vai começar o seu estágio tá por aí no último ano de biomedicina, entre o 7º e o 8º período, que é quando a gente paga o estágio obrigatório, na maioria das faculdades em análises clínicas. Então você tá aí cheio de expectativa com o estágio, o que é que vai acontecer, como é que eu vou aprender, meu Deus, eu não sei de nada, passei tantos anos estudando para chegar no estágio e não saber de nada. Calma. O estágio de biomédico, como eu falei, ele obrigatoriamente, na maioria das faculdades, acontece no campo de análises clínicas. Você vai basicamente colocar em prática tudo que você aprendeu na teoria de algumas matérias, como por exemplo, hematologia, bioquímica, imunologia, microbiologia. Então tudo que você aprende durante a sua faculdade, no estágio é a hora de você colocar em prática. Numa rotina de análises clínicas que pode acontecer em laboratório privado, em laboratório de hospital, no laboratório que a sua faculdade vai vincular você ou então que você conseguir por agências de estágio. E aí, para você que quer começar a estudar mais um pouquinho para saber o que você vai ter no estágio, vou contar para vocês um pouquinho da minha experiência sobre como foi o meu estágio e eu espero ajudar vocês com a minha experiência, porque se eu chegar aqui dizendo é assim que acontece, não vai fluir. E aí eu vou contar para vocês como foi a minha experiência. E aí vocês vão ver que não é um bicho de 7 cabeças. Você tem que chegar sabendo sim um pouco da teoria, mas na prática você vai ver que você vai conseguir desenrolar bem, sem precisar ter medo de iniciar. E aí vamos lá. Quando eu comecei a estagiar em análises clínicas, eu comecei o meu estágio no 6º período. Por quê? A faculdade de Biomed, ela oferta para você estágio obrigatório no último ano, que é no 7º e no 8º período. Aí você tem que passar os dois períodos, um ano, né? Fazendo estágio obrigatório, onde a sua faculdade ofertar para você. E aí entra um ponto importante. A faculdade precisa dar para você um local para estagiar, nem que seja nesses 2 últimos períodos. Só que eu sabia que eu ia começar a estagiar no último ano, porém, desde o 4º período, do 5º, você já tem uma carga legal para conseguir estágio, para começar a estagiar. E foi por isso que eu comecei a procurar meu estágio por fora da faculdade, mesmo que no final ela me ofertasse um estágio obrigatório. E aí foi quando eu comecei a procurar um estágio e tal. Foi um período bem difícil. Foi no meio da pandemia, então assim, algum hospital, algum laboratório aceitar estagiário nesse tempo era assim, possível. E aí eu continuei procurando e tal, tudo mais. Quando foi no 6º período da faculdade, eu e uma amiga minha, a gente conseguiu um estágio em outra cidade, na cidade dela, na verdade. E aí o que é que eu fazia lá? Aqui no canal tem vários vídeos mostrando um pouquinho da minha rotina. Era esse lugar que eu fazia meu estágio e era essa rotina basicamente que eu tinha. Então eu vou falar pra vocês como era, mas aí se vocês quiserem assistir depois, tem aqui alguns vídeos no canal mostrando como era na realidade mesmo, né? Cheguei super nervosa. Eu lembro que eu tinha estudado algumas coisas de análises clínicas antes de começar, mas você tá na prática é outra coisa. Você tá ali no meio é outra coisa. Inclusive errei bastante coisa, minha gente. É um aprendizado enorme, mas você nunca vai chegar sabendo de tudo, sabe? Você pode se preparar sim, estudar teoria, mas na prática ou você aprende errando ou você não aprende. E aí, quando eu cheguei lá, essa minha amiga, ela já estava lá há uns 2 meses, então ela já sabia mais ou menos como é que funcionava a rotina e ela me ajudou muito. Sempre bom lembrar para vocês que quando vocês começarem o estágio, sempre vai ter alguém para explicar para vocês como é que funciona. Assim como quando você começa um emprego novo, sempre vai ter alguém ali para instruir. No estágio é a mesma coisa, você não vai chegar lá solto. Principalmente porque estagiário ele precisa ter uma atenção maior para não errar. Quando eu cheguei lá tinha alguns setores: hematologia, urinálise, parasitologia, imunologia e bioquímica também. Tinha uma maquinazinha lá, não era uma máquina grande de bioquímica, mas era uma máquina que dava para quebrar o galho, que eu aprendi muito com ela. E eu cheguei lá, nos primeiros dias eu só observei, eu ia uma vez na semana, mas eu passava o dia todo.
Chegava lá de 8 da manhã e saía de 4 da tarde para poder pegar a rotina do dia todo, já que era um pouco longe da minha cidade. Eu lembro que eu fiquei só observando o que o pessoal fazia. Lá tinham esses setores que eu falei, mas também tinha a coleta. A gente, como biomédico, não coleta, ou seja, você não precisa saber coletar obrigatoriamente. Inclusive, tem muitos biomédicos que não sabem coletar. Só que quando você sabe, torna-se um diferencial. Então, é bom que você aprenda a fazer uma coleta legal, né? De coleta. Mas a gente tem que saber. Então, quando eu cheguei lá, eu fiquei apenas olhando e tal, como era que acontecia e tudo mais. E aos poucos eu fui fazendo. E é isso que muito provavelmente vai acontecer com você que vai iniciar o estágio agora. Você vai começar observando e depois que você começa com supervisão a fazer os testes e a fazer tudo que tem que ser feito dentro do laboratório. E aí no início é basicamente isso que você vai fazer. Você vai observar, vai ter um instrutor ali, algum biomédico instruindo você de acordo com o setor que você passar, e você com o tempo vai aprender a fazer tudo direitinho, sempre assimilando a teoria com a prática. Deixa eu mostrar pra você, gente, esse caderninho aqui que eu usava para escrever tudo que eu aprendia lá no estágio. Eu não ficava muito com o telefone assim pra anotar as coisas, sabe? Inclusive, uma dica que eu dou pra vocês é não utilizar celular durante o momento que você tá ali aprendendo. Porque você pode até estar usando o bloco de notas para anotar, por exemplo. Só que quem está observando você não sabe o porquê você está usando, entende? Não dá para ficar assim mostrando para a pessoa, ó, tô aqui mexendo no bloco de notas, anotando. Então leva um caderninho, até para mostrar mais interesse. E você anota tudo que você está aprendendo durante a rotina. Eu lembro que eu chegava lá no estágio e eu fazia algumas coisas erradas, sabe? Tipo, não identificava a amostra e tal. Coisa de iniciante que realmente tem que ser aprendido com a rotina. E aí eu peguei esse caderninho aqui, eu fiz, não, vou anotar tudo que eu tenho que fazer do início até o final da rotina para não errar e para não errar. Porque imagina trocar a amostra de paciente, enfim, responsabilidade minha. E aí ia ser uma loucura. Aí eu comecei a pegar esse caderninho aqui, levava, anotei tudo que era para fazer, desde o momento que eu chegava até todos os testes e tudo. Deixa eu mostrar para vocês. Peraí. Acho que vai ficar ao contrário, né? Mas enfim, ó. Chegando no lab, organizar as urinas, passar pro tubo, passar a fita, que eu sempre esqueci de passar a fita, minha gente. Vocês vão ver quando vocês começarem na urinálise, que a gente precisa ter um passo a passo, uma etapazinha pra poder a urina ser lida e tal. E eu sempre esqueci essa parte, e sempre vinham me perguntar, passou a fita? Aí eu... Aí eu anotei aqui, minha filha. Aí aqui, ó, antes disso lembrar de pegar o registro do paciente, porque eu sempre esqueci também de pegar o registro do paciente. E a urina ia sem registro pra dentro da centrífuga. Já pensasse. Aí, gente, tem aqui várias coisas que hoje eu sei fazer assim, automaticamente, mas que antes pra mim era uma coisa que assim, meu Deus, eu nunca consegui fazer isso na rotina. E hoje eu consigo. Até o beta, que é só você passar uma fitinha no soro do paciente, eu não lembrava de fazer. E anotei tudo aqui, e agora tá na cabeça. Ó, pegar o teste no armário, colocar a amostra no soro, esperar a fita reagir, não sei o que, não sei o que. Tem aqui preparação do reagente, pra colocar lá na máquina de bioquímica. Tudo anotadinho. Ó, como meu era preceptor, era um técnico de análises clínicas, que eu tenho muito carinho por ele, que me ensinou muita coisa que eu sei hoje. Tudo que ele falava, eu anotava aqui, pra fazer bem certinho, bem direitinho. Aí eu pegava aqui pra não esquecer nenhuma parte na hora de laudar a urina. Ai, meu Deus, ela tá louca. Aí tem até aqui, ó, teorias de Holanda, que o nome dele era Holanda. Aí ele dizia assim, algumas coisas que com o tempo de experiência, você vai absorvendo. Só que eu não tinha experiência ainda e ele tinha. E aí a maioria das coisas que ele falava era por causa da experiência que ele tinha, que eu não aprendi na faculdade, que eu aprendi no estágio. E aí ele ia falando, não, quando isso acontece, pode ser isso, isso, isso. Aí eu, interessante. Aí eu anotava tudinho. E tá aqui, todas as teorias de Holanda, que por causa da experiência sempre batem, sabe? Aí tem aqui várias coisas. Que hoje aqui, ó, laudo de hemograma. Hoje eu tô na pós de hemato. E tem coisa aqui que eu olho e faço, poxa, eu não sabia disso. Mas hoje eu faço automaticamente. Entende?
E aí é basicamente isso, gente, ó, diluição de VDRL aqui, como é que eu fazia lá, tá vendo? Tudo anotadinho aqui nesse caderninho que eu guardo hoje, porque são minhas lembranças do tempo que eu não sabia, que eu tinha medo de entrar no estágio, de começar o estágio, e que hoje, com o tempo de experiência, eu sei basicamente tudo que tá aqui sem precisar olhar em canto nenhum. Então, assim, estágio é local de você aprender. Vai ter aquele medo do início? Com certeza, mas não deixe ele te paralisar, tá? Estuda bastante, começa lá sem medo, sempre tem alguém do seu lado, sempre tire suas dúvidas com as pessoas que estão ali, que vai dar tudo certo, que você vai sair muito bem. E, inclusive, para você que não sabe muito bem por onde começar a estudar, aqui na bio, aqui na descrição do vídeo tem um linkzinho que tem escrito assim, materiais de estudo. São resumos, como esses daqui, que eu fiz durante a minha graduação em Biomed e também no período que eu estava estagiando. Resumos que eu usava para estudar e que hoje servem para outras pessoas estudarem. Então vai ter o link aqui, você pode clicar, que lá eu vou te mostrar as matérias que tem até um pacote exclusivo de estágio com 6 matérias. As 6 principais matérias que vocês veem no estágio. Tem lá, bem didático, bem legal, caso vocês tenham interesse, só é clicar lá no link da descrição onde tem materiais de estudo. E aí foi isso, essa foi minha experiência com estágio durante 1 ano e meio. E aí depois eu me formei e agora eu estou aqui. Espero muito que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês nessa fase, espero que tenha tranquilizado vocês que vão começar o estágio agora. Boa sorte! Não esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar o like para me ajudar. Se vocês quiserem acompanhar mais um pouquinho da rotina do Biomed e tal, tudo mais, tem o meu Instagram, que é esse daqui, @_AliBBarros, e lá tem um conteúdo legal sobre Biomed também. Um beijo, até o próximo vídeo e boa sorte no estágio de vocês!